iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amor, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos abordar um tema que já foi tratado aqui no nosso programa, mas dada a importância, é sempre bom retomar, que é a questão da superação. Uma questão que está ao alcance de todos, mas que nem todos têm visão e principalmente força para invocar em si os poderes da superação. E para abrir esse tema, vamos começar com um vídeo muito especial. Vamos lá. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. So it's like... You like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going like. Here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? Right? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be.
And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Sem dúvida, se trata de um exemplo marcante de superação, né, Frater Elias? Esse do Nick Vujicic. Não tem a menor dúvida. E toda vez que nós vemos esse vídeo, aliás, prometemos na semana passada, né, no programa do Sorriso, de voltarmos a trazer a superação, porque a gente vai vendo que realmente para fazer a superação, a gente precisa ser grato, sorrir, ter alegria na vida, vamos assim dizer, realmente encontrar o seu mestre interior, sim, entender um pouco mais do que seja o seu interior. Então a gente vê que é uma busca permanente de todos, né? Sim. Então vale realmente a pena rever esse DVD, porque ele sempre nos leva, assim, vamos dizer assim, uma emoção um pouquinho mais forte, sem né? Dúvida, sem mais dúvida. Profunda, né? Mas a questão da superação, Frater Elias, é vital para tantas pessoas, né? Porque, como ele mesmo disse no vídeo ali, haverão momentos em que nós cairemos, né? A questão está em saber se levantar ou simplesmente resolver ficar caído, né? Mas veja, sempre nos lembramos, e aliás a Ordem nos coloca isso muito bem, né? Já no início dos seus trabalhos, ou melhor dizendo, dos nossos trabalhos, a questão da humildade, não é? Como é importante. Só que nós vemos uma humildade sempre como uma coisa distante, ou às vezes como uma coisa até sem nenhuma nobreza, né? Quer dizer, ser humilde é um negócio, eu não vou me envolver com isso. Uhum. Então nós tomamos uma postura na vida como se nada fosse acontecer conosco, não é? Nada. É mais ou menos o tipo Titanic, né? É o maior navio do mundo e nada o afundará. Nós somos mais ou menos um Titanic, não é? Ou um Bismarck da vida, mais ou menos, né? Nada vai nos atingir, nada, quando não é assim. Então o exercício da humildade não é para que a gente seja inferior aos outros, nem nada, não, mas para que a gente entenda que a vida é assim, ela é assim. E nós viemos para cá justamente para fazer esse exercício. Mas nós sempre nos colocamos numa posição mais ou menos que conosco nada vai acontecer. Isso depende até do berço em que nós nascemos. Tem alguns berços que isso fica mais forte ainda. Claro, é intensificado, né? É intensificado. Quando, na verdade, nós temos que entender realmente como que é esse processo, o que realmente é a vida, não é? Daí, o exercício de superação, queira ou não, nos coloca nessa posição. De nós entendermos que nós podemos cair, que vamos levantar, e depende de como levantamos, que à medida que nós levantamos, nós caímos menos. E pode ser até que a gente vá levantando, e chega um momento que a gente não caia, não é? Essa queda já não existe. E onde que está mais ou menos simbolizado isso? Na famosa queda do homem. Sim. Só que nós esquecemos disso. Veja que beleza está dentro do misticismo, da mística, vamos assim dizer, das tradições místicas, só que às vezes a gente se esquece disso. E nós preferimos nos colocar na posição do forte. E nada vai acontecer conosco, não é?
quando não é assim. Essa é a experiência da vida. Então esse vídeo, ele, e por si só, vamos dizer, ele fala muito, né? Porque ele sempre apresenta tudo com muita alegria, com muita força interior. Sim. Ele exala aquilo que ele está falando, né? Não é da boca para fora. De vibração, né? Quer dizer, ele vibra. Isso. A vibração dele está numa, vamos dizer assim, num tom muito nessa direção, né? Sempre presente. Então é isso que nós precisamos conseguir fazer com a nossa vida, não é? Alguns dizem assim, mas isso é muito difícil. Claro que é difícil dependendo de como nós nos colocamos diante da vida. Mas, Frater, que dificuldade pode ser comparada, né, a desse rapaz a priori, né? Inclusive na história dele, a gente sabe, né, quando os pais viram, né, a criança sem braços e sem pernas, quer dizer, o que ele seria na vida? Nada, que chance ele teria? Nenhuma, né? E ele é uma pessoa normal, faz mais até do que muitas pessoas que estão aí completas, né? Provou que tudo é possível mesmo, né? Então, reverteu o que seria uma tragédia, né? Exato. O que seria uma tragédia numa história de sucesso. A grande pergunta que nos fica, mais ou menos assim, da onde ele foi buscar essa força? Pois toda? Aí é que está o X da questão. Quer dizer, né? como nós estamos sempre ligados muito à forma, nós esquecemos daquela questão do sem forma, né? Que é onde está realmente a nossa maior força. E que a ordem, de certa forma, nos coloca na questão do interior, do eu interior, do mestre interior. Mas, no fundo, é o interior. Quer dizer, a busca dessa força, dessa energia, vamos assim dizer. Onde é que está isso? E a gente vai vendo que não está fora. Não está na forma. A forma apenas é um produto disso. Veja que coisa interessante. Mas a gente sempre vê a forma como a que vai produzir. Não, ela é o produto. É o resultado, né? Ela é o resultado, entendeu? Então, se nós vamos lá no interior, nós vamos encontrar coisas belíssimas. É onde todos encontram força. É verdade. Não é assim? Até os inventores, não é? Sem dúvida. Alguns já não disseram, puxa vida, eu fiquei tentando. Aí uma hora eu falei, sabe uma coisa? Vou deixar tudo, e ficou quietinho num cantinho, pensando. Naquele momento ele fez o quê? Voltou-se para o seu interior. E a luz se fez. Sem dúvida. A descoberta se fez. Então, é isso que a ordem nos chama a atenção, e às vezes não entendemos bem. Às vezes se coloca até como a ordem fosse agnóstica, né? Fosse uma colocação até de um ateu, vamos assim dizer, daquele que não acredita em Deus, numa força maior. Mas não é nada disso, não. É justamente o contrário, justamente um chamamento para você, onde é que está isso? Onde é que ele está lá? Onde é que está essa chispazinha divina? Onde é que está essa célula, vamos assim dizer? Onde é que está isso? No interior. Como Cristo falou isso tão enfaticamente, né? O reino dos céus está dentro de vós. Não é? Tantos ainda não entendem isso. Então, esse nosso querido amigo da superação, o Nick, né? Então ele mostra realmente isto. Quer dizer, como quem diz, num determinado momento, ele diz, bom, mas o que eu vou ser? O que eu vou fazer com isso? Mas e com isso o quê? Que ele olhou para fora. Quer dizer, não tem condições. Quando ele se voltou para dentro, ele diz, meu Deus, dá para fazer muita coisa, muito mais coisa. Aí foi enfrentar, investiu, como nós estamos falando hoje. Sem dúvida. Investiu em si mesmo. Então aí vem a superação, porque aí você consegue uma coisa, consegue outra, e nada nos motiva mais do que o sucesso. Não é o sucesso financeiro apenas, não é o sucesso material. Ele tem o seu lugar, né? Sim, mas não é só isso, não é só isso, mas esse sucesso de você, do encontro interior. É verdade. Quando você vê que isso funciona, que isso é verdadeiro, que isso existe, que isso realiza, entendeu? Então é isso que nós temos que buscar, certo? É claro que é uma caminhada e tanto, não é? É uma senhora caminhada. Sem dúvida. Não é num final de semana que você vai conseguir isso, mas nós viemos aqui para isso. Essa é uma das respostas para aquela pergunta, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? É justamente isso. Evoluir, aprender. Evoluir, aprender. Né? Evoluir o quê? A nossa consciência, não é? Agora nós precisamos entender o que seja isso. Claro, mas com o tempo, não precisa saber tudo uma vez só. O importante é ter a disposição, né, Frater, em aprender. E o senhor diria então, Frater, por tudo que nós vimos até agora, que a diferença entre o sucesso e o fracasso não está nas circunstâncias exteriores, mas numa postura mental.
Sim, não tem a menor dúvida. E veja, quando nós falamos mental, tem pessoas que confundem, acham que o mental é uma coisa que só está, vamos dizer assim, restrita a um nível do pensamento, É o cérebro, a uma apenas. imagem, a um cérebro. Nós temos que entender que existe um mental puro. Daí a importância dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Quando nós estamos falando em intenção pura, é justamente para nós atingirmos esse grau. Que coisa. Está entendendo? Então não é só aquela coisa que algumas pessoas pensam assim, do pensar positivo. Entendeu? Ou emitir um pensamento e repeti-lo. Não é apenas isso. A mudança é mais profunda. É muito mais profunda. Muito mais profunda. É isso que a gente vê nesse vídeo, né, de que isso está na vibração. Exato. Você vê que todos ali estão vibrando nessa direção. Como quem diz, alguma coisa o atingiu interiormente. Naquele momento a forma desapareceu. Todo mundo parece que conseguiu entrar dentro de si mesmo. Não é? É como mais ou menos se tudo aquilo fosse energia, vibração, luz. Quer dizer, aqueles corpos físicos, vamos dizer, parece que desapareceram. É verdade. Então é impressionante e como a gente recebe isso. Aí a importância, né, de um veículo como a televisão. Com certeza. A televisão pode irradiar, emitir vibrações que a gente não faz nem ideia. E hoje, talvez mais ainda, a internet, né? Que esse vídeo se mais. tornou mundial através da internet. Muito mais. Então a internet, mas por isso, justamente pela capacidade, pela abrangência, né? Pela abrangência, a capacidade que você tem de entrar um pouquinho mais. O que é isso? Pela vibração. Não é apenas a imagem que está aparecendo no vídeo, na tela, etc. Mas a vibração. É isso que nós precisamos cada vez mais de entendermos a questão vibracional. Porque tudo vibra. Agora nós precisamos entender a qualidade dessa vibração. Então fazer isso não significa que nós estamos nos distanciando de Deus, não. Pelo contrário. Né? Desacreditando. Muito pelo contrário. Estamos nos aproximando muito mais. E possivelmente fazendo parte cada vez mais da sua obra. Nós falamos em alguns programas, Frater Elias, do próprio Buda, né? Do famoso sorriso do Buda, da alegria exalada por ele, né? E também na iconografia cristã, na religiosidade cristã, o São Francisco, né? Que naquela pobreza material dele, mas ele exalava uma vibração contagiante que transformava tudo, né? E todos. Mas a ponto tal que numa das visitas, né? Que parece-me que iam fazer uma recepção até meio delicada, né? Mas quando Francisco entrou, a presença dele transformou o ambiente, ao ponto dos seus superiores simplesmente o receberem. É verdade. O receberem. Então veja a força disso. A força, quer dizer, a força vamos chamar assim, da alma, né? Do mais profundo do nosso ser. E é essa força que realmente conta, Frater Elias, né? Sabendo despertá-la, sabendo cultivá-la, ela que é apanágio inalienável de todo ser humano, né? Não são só dos santos. E a coisa mais linda, que todos nós viemos com esse potencial. Isso. Todos nós. Não adianta, você pode dizer, não vamos escolher, vamos separar. Não, todos nós. Todos nós. Sem dúvida. Então, pela importância da mensagem, vamos repetir. Sim, vale. Uma vez mais, e aproveitar e encerrar o programa com essa mensagem do Nick Vujicic, né? Que é essa pessoa maravilhosa, essa figura humana exemplar, que tem uma missão muito bonita nessa vida, né? Que é justamente nos relembrar da questão da superação. Frater, né? Temos, né, na primeira apresentação, né? É um mensageiro. Isso. É um mensageiro, não tem a menor dúvida. É isso. Frater Elias, então desejamos aí aos nossos amigos muita paz profunda, né? Sim, e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here.
people freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. So it's like... You like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going like. Here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? Right? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man.
On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me.